Oi, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cassiana, sou de Uruguaiana, apesar de ser mineira, moro aqui no Sul e sou palestrante espírita e tô fazendo esses videozinhos para aqueles que não podem ir a uma casa espírita ou aqueles que precisam de refletir, né, sobre Deus, sobre Jesus, em algum momento do seu dia. Eu acho que é uma forma de se tornar o espiritismo, o espiritualismo, né, uma forma de tornar Deus mais acessível, tá? Então, todas as religiões são bem-vindas e também todos os questionamentos eu vou responder, vou entrar em contato com o maior carinho e a rapidez possível, tá? Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, fechar os nossos olhos, fazer uma inspiração longa, expirando tranquilamente, conscientes de que estamos aqui neste momento, Senhor, elevando os nossos corações aos céus, rogando as suas bênçãos, porque sem ti nada somos. Que nesses instantes o meu anjo da guarda e os anjos protetores de todos aqueles que assistem possam nos amparar, nos intuir, para que nós possamos ter a sabedoria e a sensibilidade necessária para entender o que o Senhor quer de nós, qual o nosso propósito, por onde devemos seguir. E que sempre, Senhor, seja feita a vossa vontade. Que assim seja. Bom, hoje eu vou tratar do pedi e obtereis, tá? Eu vou ler uma passagem de Jesus e vou discorrer sobre esse assunto. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. São Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. São Marcos, capítulo 11, versículos 25 a 26. E tem também aquela passagem do publicano e do fariseu, né? Do fariseu, desculpa. E que fala muito sobre o poder da oração, né? A necessidade da oração, mas Jesus, ele era tão assertivo naquilo que ele falava, e eu costumo dizer que ele não desperdiçava uma sequer palavra, né?
ele nos mostra como deve ser a nossa oração. Então, além dele nos deixar a oração mais completa e mais bonita, que é o Pai Nosso, que é um manual de bem viver, né? Ele, nessas passagens, né, e em parábolas, ele também nos explica como rezarmos. E nessa parte que eu acabei de ler, ele nos fala que nós não precisamos nos exibir, né? Não é necessário que a gente mostre que somos pessoas fervorosas, pessoas que rezam sempre, pessoas que vão à igreja, vão ao culto, vão à casa espírita, né? Então, quem precisa ver a minha fé, sentir a minha fé, perceber a minha fé, é Deus. E Ele sabe aquilo que passa no meu coração. Então, eu posso rezar em qualquer lugar, mas o que interessa realmente é a intenção com que eu realizo essa oração, a fé com que eu faço essa oração. E o Espiritismo, ele nos explica que somos todos energia, que os espíritos, eles se aproximam ou se afastam de acordo com a frequência que nós emitimos. Então, quando eu estou rezando, quando eu estou orando para espíritos superiores. Obviamente, se eu estou pedindo coisas boas, coisas positivas, aqui eu vou tratar das preces cristãs, né? Essas preces que algumas pessoas fazem para o mal do outro, isso para mim nem é prece, né? Nem é oração. Então as orações, elas são sempre boas, positivas. Então quando eu rezo para Deus, quando eu rezo para os bons espíritos, para os espíritos superiores, para o meu anjo da guarda, para o anjo da guarda de alguém, eles estão numa frequência maior. Então é importante que eu me eleve até essa frequência. Daí a necessidade do silêncio, da tranquilidade, da harmonia do ambiente. Por isso Jesus nos manda rezar no silêncio do nosso quarto. No nosso quarto físico ou no nosso quarto mental, né? No nosso quarto interior. Então eu posso estar numa igreja, eu posso estar numa casa espírita, mas se eu não estiver concentrada naquilo que eu estou fazendo, se eu não estiver consciente daquilo que eu estou fazendo, não vai adiantar nada. Porque não é uma repetição de palavras. E nós estamos num momento tão agitado, em que estamos correndo tanto, sempre no automático, que se a gente não prestar atenção, a gente está fazendo as nossas orações no automático também. Então a gente estipula, né? Rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria quando eu acordo e rezo um Pai Nosso à noite, né? Mas Jesus, quando ele nos deu essa oração de presente, ele nos deu também a ideia desse Deus paternal, desse Deus que é nosso Pai, que nos ama incondicionalmente, que só quer o nosso bem, que se permite que eu sofra é porque Ele quer que eu aprenda alguma lição importante para mim, importante para a minha vida espiritual. Então, eu preciso conversar intimamente com esse Pai. Então a prece, ela não pode ser automática, ela não pode ser sem sentimentos. A prece, ela é feita para adorar, né? Adorar a Deus é um ato importantíssimo, né? Esse ato de louvar a Deus, de entender a sua onipresença, onisciência, né? Entender todo o seu poder e todo o seu amor de Criador.
Então, é um exercício de humildade também. Porque quando eu adoro a Deus, eu reconheço que eu preciso dele, que ele é maior do que eu, que as coisas dependem muito mais dele do que de mim. Então é um exercício de humildade. A prece também, ela serve para nós agradecermos. Então, a importância de nós sermos gratos, né? Que a gente nunca deixe de agradecer quando nós estivermos rezando. Porque por mais dificuldades que nós estejamos passando, e todos nós estamos enfrentando grandes lutas, nós sempre temos algo para agradecer. E chegará um momento em que nós estaremos tão evoluídos que nós aprenderemos a agradecer até mesmo as dificuldades, até mesmo as provas, as expiações, né? Porque elas vêm para quitar os nossos débitos, para que nós quitemos aquilo que devemos para o universo. E também são oportunidades de crescimento, de aprendizagem, porque no nosso nível espiritual, né, por ainda sermos espíritos em evolução, por ainda sermos espíritos muito imperfeitos, né, cheios de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de raiva, de ódio, de incapacidade de sermos caridosos e de perdoarmos, o sofrimento faz parte. O sofrimento é inerente à nossa condição humana. A dor é inerente, melhor dizendo, a dor é inerente à nossa condição humana. O sofrimento não, o sofrimento é opcional, porque eu posso passar pelas dores bem ou mal. E a oração, ela me ajuda a passar por essas questões mais harmonizada, né? Mais tranquila, mais confiante. Então a oração é uma maneira de me religar a Deus. E sem Ele fica impossível. Então, por mais que eu tenha fé, por mais que eu acredite em Deus, eu devo orar. Porque na oração, é na oração que eu vou adorar a Deus, né? Então que eu vou praticar a minha humildade, a minha filiação. Eu vou praticar a gratidão, que também não deixa de ser um exemplo de humildade, né? De reconhecimento em relação ao Criador. E também é a oportunidade que eu tenho para pedir. E aí também um exercício para a humildade. Porque muitos de nós, assim, quando está passando por alguma dificuldade, se revolta com Deus, né, e se afasta. Porque se acha vítima das outras pessoas, das situações, e não entende como é que Deus, que é tão poderoso, que é tão bom, permite que haja o mal, permita que injustiças aconteçam. E há aqueles também que se sentem tão abençoados que não se acham dignos de pedir alguma coisa. Mas todos nós estamos sempre carentes de algo e precisando de alguma coisa. Nós somos eternos pedintes, como dizia uma tiazinha chamada Tia Catarina, que me ensinou muito sobre espiritismo. Nós somos eternos pedintes. E se a gente não pedir para o Pai, para quem que a gente vai pedir? Então, quando eu não peço, eu estou deixando de ser filho. Quando eu não peço, eu estou deixando de praticar a humildade. Então, o pedir faz parte.
Então nós precisamos aprender a pedir também, mas pedir com sabedoria, né? Porque as leis naturais, elas não vão ser transformadas. Apesar de que a misericórdia divina, ela existe, ela está presente, né? Quantas pessoas, elas não dizem que grandes milagres ou pequenos milagres aconteceram nas suas vidas após orarem, né? São Paulo disse que quando eles estavam orando, a terra chegava a tremer. Então, a oração é muito forte, a oração é muito importante. Então, é a necessidade que a gente tem de aprender a pedir, porque não basta pedir, né? Eu tenho que pedir consciente daquilo que eu estou pedindo, de que eu serei atendida de acordo com as minhas necessidades e os meus merecimentos. Porque Deus é justo sempre. Então não há maldade, não há injustiça que não é necessário. Jesus disse, né, que o escândalo era necessário, mas ai daquele que o pratica. Então, se as coisas estão acontecendo comigo, se alguém está me fazendo mal, me desejando mal, é porque eu preciso daquilo, é porque eu mereço aquilo. É porque eu fiz algo com essas pessoas, eu fiz algo para várias pessoas, para um grupo de pessoas, enfim, fiz mal para a humanidade de alguma maneira, para o universo, nesta vida ou noutras vidas. Então Deus é justo sempre. Se eu estou enfrentando uma dificuldade, se eu estou colhendo tempestades, é porque eu a semeei em algum momento. Uma folha não cai de uma árvore sem a permissão do Pai, sem a justa necessidade. Então as minhas lutas, elas são necessárias e são merecidas. Ah, quer dizer que a minha oração então não vai adiantar nada? Não, claro que vai adiantar. Porque eu vou estar me religando a Deus. Durante a oração, eu elevo o meu padrão vibratório. E a espiritualidade superior, ela pode agir em mim, me intuindo, me dando respostas aos meus questionamentos, fazendo florescer ideias. Até porque é no silêncio que a voz de Deus se faz presente. No meio da balbúrdia, no meio da agitação, no meio da distração, porque nós estamos muito distraídos e quando nós estamos enfrentando problemas, quando estamos passando por dificuldade, seja financeira, seja de saúde ou de relacionamentos, a gente tem por hábito, né, fugir, buscar distrações para que nós não pensemos nos problemas. Claro que é importante que a gente se distraia e que a gente não fique absortos naquela confusão, naquela dor, mas nós precisamos enfrentá-las em algum momento. E se eu me mantiver distraída por todo o tempo, quando é que eu vou falar com Deus? Quando é que eu vou abrir o meu coração para o meu Pai? Quando é que eu vou me aconselhar com Ele e falar das minhas dores? Então, nós precisamos rezar. Nós precisamos aprendermos a rezar. O mundo precisa de mais oração. E eu costumo achar que a sociedade tem perdido isso, porque antes as pessoas elas se reuniam para rezar o terço,
elas faziam, não sei como se chama, não é passeatas, ai, não sei, mas eles saíam em procissões, né? Se reuniam nas igrejas, nas casas e oravam juntos. E isso é muito bonito, né? Porque ele disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria. Então que a gente retorne a isso, a fazermos grupos de oração, grupos de estudo, a rezarmos juntos, a fazermos uma corrente, né? Porque é isso que é importante, é que nós vibremos numa mesma frequência, que nós tenhamos a mesma intenção, porque também de nada adianta nós estarmos todos juntos se cada um está pensando numa coisa, está puxando para um lado. Então, quando a intenção é a mesma, né? Quando estamos todos orando pela mesma pessoa, pela mesma causa, pelo mesmo país, né? Pelo fim da mesma guerra, milagres acontecem. Então, esse é o poder da oração. A oração é luz. E nós precisamos iluminar as nossas vidas. Nós precisamos rezar mais. Mas rezarmos conscientes de que a oração, a minha proximidade com Deus, não vai solucionar todos os meus problemas. Não vai realizar mágicas a todo momento. Então, que nós peçamos nas orações mais paciência, mais resiliência, mais sabedoria, mais autocontrole, para nós controlarmos os nossos impulsos, a nossa violência, a nossa agressividade, a nossa maledicência, os nossos vícios, né? O vício da bebida, o vício das drogas, o vício da mentira, da traição. Então, tudo é possível quando nós temos fé e quando nós temos persistência. Hoje eu ouvi o relato de uma mãe que eu gosto muito e de uma mãe de um rapaz que a gente ama muito, que a minha família ama muito, e ela me disse que depois de muitas velas acesas para o anjo guardião dele, depois de rezar muito, ela foi atendida porque o filho dela se encontrou. Isso é Deus, né? Isso é o poder de uma oração, isso é o poder de uma oração de uma mãe. E que a gente nunca se esqueça que a oração também é caridade, que a gente deve fazer uso da oração não só para rezar por nós e pelos nossos, mas pelos outros também, por aqueles que nós nem conhecemos. Orar por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão nas prisões, por aqueles que cometem o aborto, para aqueles que foram abortados, né? Então que a gente ore pelos encarnados e pelos desencarnados, por aqueles que acabaram de reencarnar e ainda não entendem de desencarnar e ainda não entendem a sua situação, para aquelas mães que perderam seus filhos, para aqueles que enfrentam o vício da droga, o vício do álcool, para aqueles que se comprazem com o crime, que ainda fazem o mal, por aqueles que são obsidiados, por aqueles que obsidiam, né, que são os obsessores, os espíritos que fazem o mal. E orar principalmente pelos nossos inimigos. Jesus nos aconselhou nessa passagem para quando formos orar, que nós perdoássemos os nossos inimigos, porque nós seríamos perdoados à medida que nós perdoássemos. Claro, porque aquilo que eu lanço para o universo, eu vou receber em troca, né? A lei de ação e reação, que é uma lei divina. Então, eu preciso
perdoar. Obviamente, eu não vou ter pelos meus inimigos, por aqueles que me fazem mal, encarnados ou desencarnados, o mesmo amor que eu tenho pelos meus amigos, pelos meus familiares. Mas que eu, pelo menos, não deseje o mal a ele. Que eu, pelo menos, não tenha sede de vingança. Que eu ore para que essas pessoas encontrem a paz, que Deus tenha misericórdia delas, porque elas não sabem o que fazem. Porque quem semeia o ódio, a discórdia, a vingança, só pode colher a desgraça. Mas nos lembrando também, né, de que a melhor maneira de nós nos protegermos dos nossos inimigos é não deixando brechas. Nós abrimos as porteiras para que os inimigos nos atinjam, sendo invejosos, egoístas, materialistas, né, violentos, agressivos, ciumentos. Então são as nossas mazelas que fazem com que a gente vibre nas mesmas frequências destes espíritos obsessores, ou destas energias que as pessoas que não gostam de nós nos emitem. Então, a minha transformação, a minha evolução como espírito, a minha evolução moral e intelectual me protege. Então, por isso a importância de nós realizarmos a nossa reforma íntima, de nós nos tornarmos pessoas melhores. Mas isso é um assunto para uma outra conversa, né? Vamos encerrando por aqui. Que a gente reflita sobre a necessidade de orar, mas a necessidade não basta orar, né? É preciso que nós oremos bem, oremos conscientes, oremos de forma humilde, de forma sincera, porque isso só vai fortalecer a nossa fé e só vai nos aproximar de Deus, né? E nos tornar pessoas melhores. Vai nos fortalecer para passar por todos os obstáculos que a vida nos apresenta. Vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Santíssima, a São José, os benfeitores espirituais que me amparam, que nos acompanham, e até semana que vem. Um beijo.